Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô, alô, marciano, bom dia! Alô, alô, terrestre! Alô, alô, cidadão! Sextou, como se diz hoje, né? Na linguagem facebookiana, partiu para sexta-feira, graças a Deus! Aleluia, irmão! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Vietnã, como diz o... Ou bom dia, por quê, né? Vamos fazer um programa um dia, Edinho, para os mal-humorados. Bom dia, por quê? Né? Não, aqui não. Sabe, Caxias by Bitcom está no ar, com a sua, com a nossa, com a alegria de uma sexta-feira, aqui pela nossa Bitcom TV. E estamos apresentando mais um programa nesta sexta-feira ao vivo pelas redes sociais, pelas lives e também na página, né? Nos endereços aí divulgados na nossa programação. Muito obrigado pelos seus compartilhamentos. Faça parte do grupo do Sabe Caxias by Bitcom, onde você pode encontrar todos os links dos programas anteriores também, sempre um assunto de seu interesse. O programa que tem aí a parceria do Fabiano Vergani, aqui 25 anos de empresa, né? Um grande amigo aí que está se tornando com esta parceria do Sabe Caxias, o Cleberson Portela no jornalismo, trazendo aí a sua experiência de empreendedor e supervisor e grande parça também, e aqui no programa o Edinho Soares no auxílio luxuoso. Alô, Edinho, bom dia! Bom dia especial a todos, né? 11h06, iniciando mais uma edição, sexta-feira, concluindo também mais uma jornada dessa semana, coisas produtivas a todos nós. Bom dia especial também ao nosso convidado que está aí. Espero que seja uma conversa bem prazerosa, de todas as conversas que sempre foram, e a oportunidade de nós enriquecer o nosso conhecimento com essa conversa que vocês vão ter a partir de agora. Agora subiu o nível, né? Vou ter que me concentrar aqui melhor. Arnildo Rasper, psicanalista, né? Nosso amigo aqui, e nós vamos conversar contigo já, né? Falei certinho? Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Ontem você disse que sexta-feira era o dia de nós fazer o tratamento, é hoje, então, né? Sim, hoje nós vamos descobrir se nós somos normais ou não, né? Algumas pessoas já têm esse diagnóstico, eu não tenho toda a certeza. Hoje você vai descobrir, será que somos normais, Edinho? Rufem os tambores. Este programa, além de outros, né? Mas tem também o apoio de Pervanzinho Restaurante Sabores Especiais, Ecogrão, Mais Saúde, tô ligado, né? Hoje acho que eu tomei muito café. Mais saúde para a sua vida, Loja São Francisco Kaiser, renove seus ambientes, qualidade e economia. Pizzaria Sabor da Serra, sabor de pizza de verdade. Sexta-feira, né? A Pizzaria Sabor da Serra da família ali dos Borges, o Alexandre Borges, um grande abraço. Eles têm a Gidieto Pizzaria da mesma família, Sabor do Sul, ou seja, né? Pizza de família, né? Do lado do bem. Se fosse na Sicília era mafioso, mas como é no Brasil, as Borges é pizzaria. E são meus amigos, meus clientes. Um grande abraço para você também, Alexandre Borges, grande parça, o seu Borges também. Um abraço para você. Estamos começando o programa Sabe Caxias by Bitcom. Minuto de sabedoria sempre é importante, né? Vamos botar uma musiquinha de Cid Moreira. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Minutos de sabedoria. E a vida é uma só, a vida é o presente, né, Edinho? Concorda? Desculpa. Desculpa te acordar, Edinho, tá? Não, sabe o que foi? Sabe quando você olha, a pessoa está fazendo o raciocínio e está absorvendo. Eu estava nesse momento de absorção do raciocínio. Tudo bem, não tem problema, né? Próxima vez eu te aviso antes, tá? Joga uma água aí. Tem o botão água aí para sair. Olha, o assunto hoje é legal, cara. Nós vamos falar sobre lucidez, sanidade, sociedade. Vai ser pouco esse programa, mas é uma primeira visita aqui do Dr. Arnildo Rasper, psicanalista, e ele tem formação também em filosofia, em psicologia, em teologia. Ele vai explicar melhor, né? Ele gosta de antropologia, estuda aí a ancestralidade humana, arqueologia, paleontologia, enfim, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e a mente humana nisso tudo, como ela funciona. Não sei se mais ou menos serve como introdução isso, doutor. Bom dia. Posso te chamar de doutor ou de Arnildo? O que tu prefere? Não é necessário, doutor, que eu não tenho doutorado e eu respeito aqueles que têm doutorado. Arnildo, então. Arnildo. Bom dia. Bom dia. Prazer. Igualmente, estar novamente aqui, não no seu programa, pela primeira vez, sim, mas já estive aqui em um outro programa, né? Uhum. E o grande prazer de retornar.
Que legal, né? Olhando assim pro Edinho, dá para perceber sanidade, assim, em mim, assim, ou o senhor já percebeu que a gente é meio bipolar, assim? A minha preocupação não é tanto essa questão da normalidade. É uma preocupação muito mais que tem a ver com o sofrimento do ser humano. Certo. E você, na sua fala introdutória ali, tu falou da sexta-feira. Por que a gente festeja a sexta-feira? Porque... Por causa do... ócio. Do ócio. Da expectativa do ócio, será Sim, que não? Mas o ócio é uma coisa, de alguma forma, conquistada, porque senão nós estaríamos assujeitados a outros para o trabalho. Sim. E a palavra trabalho, se nós formos examinar na sua fonte, quer dizer castigo. Sim. Punição. Vem da mesmo? palavra tripalho. 3 paus. A cruz de 3 paus, uma no sentido vertical e 2 inclinadas, onde o escravo mau trabalhador, ou melhor, desobediente, era pendurado de cabeça para baixo até a morte. Puxa vida. De onde vem a palavra Trabalho. Trabalho. Que se tornou um termo pejorativo para uma determinada classe, para outras não. Sim. Enfim, né? Porque o trabalho é uma imposição. Da necessidade humana. Sim. Enquanto que na natureza, e o homem fez todo um percurso da natureza para a civilização. Sim. E é uma tendência dele querer sempre retornar à natureza. E nesse enfrentamento com a civilização, lhe traz as fontes de sofrimento. Essa tendência de retornar à natureza é porque nós não lidamos bem com os avanços tecnológicos? Porque na natureza não havia a consciência de uma falta. Ah, sim. Certo. E com a entrada da civilização e, por consequência, a cultura nos impõe regras. Sim. Nos subjuga. Sim. Por parâmetros econômicos, né, por comparações, né, até mesmo intelectuais, não somente econômicas, né, Rasper? Vou te chamar de tu, tá? Porque também não somos tão diferentes. Na medida que o homem já foi... peguei intimidade aqui com o parceiro. O homem, quando foi migrando da natureza, né? Isso dos diversos hominídeos que existiram sobre a face da Terra, né? À medida que foi migrando da natureza em direção a uma civilização, a uma cultura, ele foi tentando aprimorar de acordo com as necessidades da demanda da realidade. Sim, ou seja, ainda alguns, né, ainda fazem como apresenta o dia, vai ser o trabalho daquele homem que não tem a cultura, não tem a memória anterior de outros acontecimentos, mais instintiva, a fome, a necessidade de reprodução, de se proteger do frio. E isso aos poucos foi se transformando, se transformando em sociedade. À medida que o homem foi se tornando em sociedade, fazendo cultura, ele foi se dando conta que ele, enquanto eu, aquela parte, eu preciso transformar esse pedaço de pau em um instrumento. Ele foi se ocupando e foi tendo que aperfeiçoar 4 coisas elementares em si. Uma é a linguagem. Certo. Né? A outra é a consciência da sexualidade, tanto no sentido da procriação, da necessidade de manter a sua espécie, porque existem grupos humanos que se extinguiram porque não tinham condições de alimentar as mães. Por consequência, começaram a reduzir a população até a sua extinção, que é o caso dos Neandertais. Né? Então, a necessidade da alimentação, necessidade da sexualidade, da locomoção e da linguagem, já falei. É linguagem como... comunicação, sexualidade... comunicação, sexualidade, locomoção e... Alimentação. Alimentação. A alimentação é a primeira necessidade que o ser humano se dá conta, porque ela vem do instinto. Sim. Tanto é que o bebê nasce com um instinto de sugar,
Mas isso também é da espécie de outras Hoje em espécies dia de ele fica animais, até os não é só 50 do humano. anos. Como é que é? Hoje em dia ele nasce com o instinto de sugar e fica adolescente até os 50 anos. Na Itália tem uma lei que eles têm que sair de casa aos 30, sabia? Sim. Os bebês. Esse desmame Sim. é progressivo e demora de acordo com a cultura também. Claro. Se nós formos ver os países nórdicos, Sim. o desmame é 18 anos. 18 anos. 18 anos. Chegou a 18 anos, cada filho tem que ter o seu cantinho próprio e fazer da sua vida o que bem entende. Os pais até podem estimular, né? Indicar caminhos, que é a função do pai. É a função da mãe. Né? Mas eles saem com 18 anos. Já no povo latino, sobretudo, assim, não França, que também é latino, não tanto, mas Itália, Romênia e outros, Espanha, esse desmame é mais tardio. Também não é geral, não dá para generalizar. São segmentos da sociedade. Uns segmentos são mais, digamos assim, fiéis a essa regra, outros menos. Certo. Né? Mas há um predomínio. Isso vem do tempo, né? Desde esse período que o senhor está falando até os dias de hoje. Hoje nós somos herdeiros desse tempo, né? Sim. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram uma sociedade que é a Tupi-Guarani, predominantemente, com diferentes nações, mas formaram a grande nação Tupi-Guarani. Darcy Ribeiro, no seu livro Povo Brasileiro, que ele terminou de escrever no hospital, ou melhor, ele fugiu por uma janela do hospital para terminar de escrever o livro Povo Brasileiro, quando ele estava bem grave, já com câncer terminal. Sim. E ele escreve nesse livro, e depois tem no YouTube também vídeos, onde ele fala dos Tupi-Guarani. Os Tupi-Guarani, eles tinham um método, um modo de ensino que aparente para nós, criticamente, é primitivo se comparado ao nosso modelo hoje, mas era perfeito. Porque o filho, quando chegava no momento de fazer aquele batismo, aquela entrada na vida adulto, ele sabia todos os detalhes para a sobrevida no seu ambiente. Já estava formada a cultura dele para sobreviver, para poder garantir a perpetuação da espécie. Ele sabia onde encontrar o seu peixe, sabia onde encontrar a caça, sabia onde encontrar as raízes, ele sabia onde encontrar a fruta, ele sabia o que plantar. Sim. Sabia também como construir uma cabana, ou uma casa, ou uma proteção. Ele sabia se precisava se vestir em ocasiões especiais, como fazer, de onde extrair e o que fazer. Sabia tudo isto por uma aprendizagem direta. Né? Tem um livro que chama-se Daphnis e Chloé, de Longo, do século II depois de Cristo, um romano, né? do Império dos romanos. Sim. Ele escreveu um livro chamado As Pastorais. Filósofo ele? Ele é um filósofo, escritor da época. E ele fala que tudo que o ser humano sabe é porque ele teve que aprender. Lhe é ensinado. Poucas as coisas na cultura, o ser humano, enquanto cultura, ele vem de berço. Sim. Né? O que vem do instinto, da natureza, que eu chamo de berço aqui, é se alimentar. Só que ele precisa domesticar o modo de se alimentar quando entra na cultura. A sexualidade, que também vem do instinto, sim, mas ele precisa domesticar a sua sexualidade para se encaixar nos parâmetros. E tem muito problema nisso, né? Ele precisa problemas da sexualidade, sim, em todos os sentidos. Exatamente. Né? Ele precisa aprender a falar de acordo com o seu dialeto, de acordo com a sua língua mãe, depois conforme a necessidade de ter que aprender uma outra língua, mas a cadeia de signos para a linguagem está para além de uma língua específica. Tá? Tanto é que quando vamos aprender, a gente só transpõe. Como assim transpõe? Por exemplo, uma palavra, né? Haus, em alemão. Ah, certo, faz comparação.
faz a comparação. Certo. O objeto é o mesmo. Sim. Porém, quando eu transponho, eu crio uma série de novos significados para a palavra casa. Certo. Casa, para o Aí entra a questão alemão cultural. de 1350, Sim. era uma coisa. Certo. Para o alemão de hoje é outra coisa. Mas Copa do Mundo também o para o Brasil. conceito... Como? Copa do Mundo para o Brasil até 2002 era uma coisa, depois do Brasil era outra. Exato. Considerando a Alemanha. Exatamente. Tem também esse trauma, Tem né? antes do 7-1, depois do 7-1. Tem esse trauma também, né? Isso é muito importante, a gente trocar essa ideia, né, para você ter assim um cabedal de informações bem amplo para nós referenciarmos. E a pergunta é, a psicanálise, considerando todas essas influências, de que forma ela se transforma em, como tu disseste, né? Não é a questão da sanidade, mas sim da felicidade, né? Vamos chamar um bloco comercial, em seguida nós voltamos para falar sobre isso com o psicanalista Arnildo Rasper, aqui no Sabe Caxias by Bitcom. Pode ser, Edinho? Já voltou. A vida está cada vez mais corrida, não é mesmo? Cansaço, dores no corpo, noites mal dormidas. Nunca foi tão importante como agora manter-se saudável e com disposição para encarar os desafios do dia a dia. Mais saúde, energia e qualidade de vida. A pulseira magnética Quantum Force reduz os problemas causados pela correria do mundo moderno e garante uma vida com mais energia, saúde e qualidade. Isso porque a pulseira magnética Quantum Force possui EVI Diamond, o mais avançado material em termos de energia infravermelha. Sua ação vibracional potencializa o processo físico-químico do organismo, acelerando o metabolismo e gerando mais benefícios para a saúde. Aliado a isso, 2 superímãs de neodímio atuam diretamente no bioeletromagnetismo, que são os fenômenos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos que ocorrem ao nosso redor. A ação integrada desses 2 componentes restaura o equilíbrio energético do seu corpo, eliminando toxinas, aliviando as dores e o cansaço. Principais benefícios: mais energia e disposição, sono profundo e reparador, melhor circulação sanguínea, relaxamento muscular, mais força e equilíbrio, alívio significativo nas dores, elimina toxinas do organismo, diminui radicais livres, diminui a acidez do sangue, ativa a produção de serotonina, ativa o sistema renal, suprarrenal, combate a fadiga muscular evitando cãibras, aumenta a energia vital do organismo, aumentando a imunidade, melhora a comunicação das células nervosas, combatendo o estresse, entre outros. A pulseira magnética Quantum Force dá a energia que você precisa para vencer seus desafios. Quem experimenta comprova os benefícios que só a pulseira magnética Quantum Force oferece. Adquira já a sua! A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Modeli 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A Digeto Pizzaria é uma das pizzarias mais tradicionais da cidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Garibaldi, número 1094, no centro de Caxias do Sul. Digeto, sua pizza tem endereço. Aberto todos os dias das 11h30 às 13h30 e das 18h30 às 23h30. Teleentrega 3202-1112. Digeto Pizzaria, sua pizza tem endereço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Bora! Voltamos, não mostrou a nota de 100 aí, não tô sorrindo, né? Eu sou um capitalista selvagem, não, só que não, claro que não, a vida é bela, né? Só uma brincadeira. Dinho Soares aqui no auxílio luxuoso do Sabe Caxias by Bitcom. Voltamos a apresentar o programa de hoje. Quero mandar um abraço, vou dizer a hora aqui pro pessoal para saber que estamos ao vivo, 11 horas e 24 minutos, aqui na Serra Gaúcha. Estamos com você em
todos os espaços ocupados pela internet, ou seja, em todo o planeta, você que está no Japão, na China, na Arábia, né? Menos na Coreia do Norte, porque lá a internet é bloqueada, né? Lá eles são campeões do mundo, infelizmente, para eles, né? E estamos apresentando com toda a democracia, com todo o prazer, com toda a alegria de uma sexta-feira, esta nossa conversa com o psiquiatra Arnildo Rasper, que tem toda esta apresentação que já comentamos no primeiro bloco aí, e para retomarmos o assunto, antes disso quero mandar um abraço para o Maurício Reis, que é do grupo Maria da Toca, né, que sempre compartilha as nossas lives, aceita lá no grupo também, um grupo de cultura muito legal. E lá também está a nossa participação. Quando o senhor fala da linguagem, né, essa vontade de voltar à natureza, ou nem sei se é vontade ou se é instinto, de certa forma, né, estamos realmente... Porque quando se fala sextou, e quando se fala na linguagem que se corrompe, às vezes nas redes sociais, que eu cuido muito para isso, né, o SQN, o só que não. Começamos aí a retornar ao retrocesso da linguagem. Daqui a pouco nós vamos estar... E na sexualidade, quando entra um funk tigrão, né? Que você ouve aquelas batidas tribais mesmo, desses carros absurdos que é proibido, né? Que tremem os vidros das casas e que prejudicam o ouvido das pessoas e a mente das pessoas com palavrões andando pela rua, chamando a atenção da tribo, né? São mentes perturbadas, né? Mas isso é uma coisa pessoal, doutor. Me acostumei a te chamar de doutor, desculpe, mas enfim. Não precisa. Foi mal, né? Sim. Eu vou chamar de tu, tá, meu querido amigo Rasper? Sim. A questão é a psicanálise dentro de todo esse contexto e da busca da felicidade. E o Edinho quer acrescentar também alguma pergunta, Edinho, nessa questão. Como ser feliz, né? Né? Dizem que sou louco, né? Mas, enfim, né? Edinho. Ok, uma pergunta sobre a questão do retornar à natureza. Né? Retornar à natureza seria, né, voltar às nossas origens, voltar atrás nas questões dos reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. O que nos impele a sempre estar buscando, né? Porque pode ser que ao mesmo tempo que nós temos o desejo da zona de conforto, nós somos impelidos sempre a estar em atividade. O que há na relação humana ou atual do ser humano, sempre assim confronto. Nós queremos boemia, mas sempre somos forçados a estar em movimento. Ao olharmos para trás, na ancestralidade e na história da humanidade, do homem, né, do Homo sapiens e de todos os humanoides que já passaram pela Terra, é como se olhar num horizonte, até certo ponto a gente consegue enxergar edifícios, montanhas, árvores, e depois acaba se transformando tudo numa linha só. Assim é também quando nós olharmos para a nossa ancestralidade, quando nós voltarmos para a natureza. E veja bem, essa necessidade de voltar à natureza é no sentido de se conhecer, de como se constituiu a família, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e assim por diante. Saber de onde vem o nosso nome. O meu nome surgiu num lugarzinho em torno de uma roda de água, que se transformou numa cidade em 870 depois de Cristo, no interior da Alemanha, no Vale do Ruhr. Esse local fabricava, além de farinha pela roda da água, né? Também tinha uma pequena ferraria, uma pequena oficina, e fabricava tramela. Raspe em alemão significa tramela. Depois disso, dessa roda de água, começaram a surgir casas, moradores que começaram a cultivar a terra. Se formou numa cidade, hoje é um bairro. A partir de 1928, se transformou num bairro da cidade de Hagen, a grande cidade de Hagen, na Alemanha. Certo. Né? Então, eu seria um caxiense. Por quê? Oriundo de Caxias. Eu sou um Rasper, oriundo de Raspe, daquela localidade. Sabe lá quantas coisas que os meus antepassados viveram para chegar no Brasil em 1912. Curumim é assim, levanta o braço, está queimado, somos caxienses. Então, eu interrompi seu raciocínio, mas eu acho assim, que por que voltar à natureza? Essa é uma tendência
do homem querer voltar à paz. A pergunta, Rasper, Porque a ideia do ser natural é estar em paz, viver bem, viver feliz. A ideia que nós fazemos do primitivo é essa ideia de lugar paradisíaco. E Sim, mas eu quero voltar a esse tema, que aí tem coisas interessantes. Não, ainda. pode continuar no tema. A pergunta, só para ti já ir raciocinando, ao mesmo que explanas, é que nós falamos de questões exteriores que influenciam o psicológico até agora. Sim. E o interior? Exatamente, porque nós repetimos o que a gente chama na ontogenia, que é a nossa história de criação individual, nós repetimos que é da ordem da filogenia, da história do povo. A história da humanidade. Nós repetimos. Mas repetimos também enquanto indivíduo biológico. Podem analisar um pequeno feto, um embrião em formação, ele se parece com animais mais primitivos. Sim. E nós repetimos isso aí. Até uma certa fase da embriogenia, Sim. nós somos iguais aos ratos, né? Depois 2% do gene que se transforma, né? Os mamíferos são todos iguais até as 2 semanas primeiro. Exatamente. Exatamente. Então, se alguém te perguntar se tu é um homem ou um rato, só valeu as 2 semanas primeiro. E outra coisa, por que voltar para trás, né? Voltar, que regredir no sentido de desejo, porque nós viemos de um paraíso individualmente, Esse que paraíso... é o útero da mãe. Eu ia dizer isso, né? O Freud falava isso, eu ia chegar para então, Sim. né? Essa questão da regressão, né? Sim. Ele foi mas até não é a regressão, digamos assim, de memória. Sim. É uma regressão de bem-estar. De bem-estar a partir da nossa linguagem. É na questão dentro da questão do desejo. Porque ali estão todas as necessidades satisfeitas, né? Você está ali Exatamente. no óvulo, no útero completo. Sim, né? porque o ser humano mantém algumas coisas da ordem do animal, do instinto. Sim. Porém, deixa de ser instinto para ser... filtrado pela razão. Para ser pulsão, desejo, para ser afeto, para ser libido. Isso o senhor acha bom ou ruim? O desejo? O desejo? Necessário? Agora respondendo a tua questão, né? Sim. O que a psicanálise pode fazer? Isso, exatamente. Ela se eu estou desconfortável, se eu estou infeliz, né? Isto, ela oportuniza o homem conhecer a sua história. E ao conhecer a sua história, ele vai criar um núcleo de identidade. Tá? E vai se dar conta de que é assim. Né? Isto é, vamos exemplificar isso. O indivíduo busca com queixas, busca respostas na psicanálise. E, à medida que ele vai falando, ele vai se dando conta que as respostas estão no seu próprio discurso, na sua própria linguagem. E nessa sua própria fala, ele vai identificar o que é da ordem do desejo. Porque optar por um desejo, revelar um desejo, manifestar um desejo, ele lá pelas tantas se dá conta de que é possível realizar o desejo. Mas tem um custo. Alguns, porque alguns vão ser barrados pela ética, pela moral, pela legislação. Pelas leis da sociedade, da cultura e da civilização. Algumas ele vai poder mudar, outras não. Outras ele vai corromper, outras ele vai tentar burlar. Sim, daí já entra cada tipo de estrutura de personalidade lida de uma forma com as possibilidades. E aí as doenças emocionais. Sim. Ou saúde, né? Vamos conforme o parâmetro. Quem mais sofre é o neurótico. Ah, sim. Quem mais sofre. Sim. Um intervalinho para a gente falar sobre isso, que é neurose. Pode ser. Vamos chamar uma matéria do nosso parça lá, do Cláudio Troia, que estava junto. Nós visitamos falando de comida boa, né? Estivemos recentemente em Bento Gonçalves para falar de gastronomia no M Cripa, no chefe M Cripa lá. Uma dica legal. Quer dar uma volta de turismo aí? Quer visitar o chefe M Cripa lá em Bento Gonçalves, na estrada ali do Barracão. Bento Gonçalves é uma cidade muito acolhedora também, tem uma gastronomia bem interessante. Nós trouxemos essa matéria, essa dica para vocês. Vamos rodar, Edinho? Alô, amigos de Sabe Caxias. Prazer estar em sua companhia. Estamos mais uma vez em Sabe Caxias Entrevista, trazendo um assunto do seu interesse, um assunto que vai trazer informação e também cultura, né, para
você que nos acompanha. Nós estamos aqui em Bento Gonçalves, no restaurante do Maurício Cripa, o chefe Cripa, para conversar com ele. Já saboreamos aqui um excelente jantar em companhias agradáveis e trazemos aqui a sua palavra. Tudo bem, chefe? Como é que está? Tudo bem? Prazer conversar contigo. Tudo bem. Fala um pouquinho sobre o restaurante, o nome certinho, em primeiro lugar, para os nossos... O nome do restaurante é Chef Cripa, M Cripa eu pus porque temos uma outra pessoa que tem esse mesmo nome e o mesmo trabalho, né? Na verdade é italiano, mas eu pus o M por conta disso, que é o meu nome, né? Maurício, ficou esse M. A gente faz uma cozinha, a gente chama de clássica, né? Cozinha clássica, um pouco italiana, um pouco francesa, que é de onde vem os registros mais antigos, então por isso clássico, né? E depois toda a culinária que veio depois veio essencialmente dessa literatura, né? Então a gente procura seguir um pouco dessa literatura, né? Mais antiga. Já está há uns 5 anos estabelecido aqui no Vila Nova, em Bento, né? Sim, antes tínhamos chamava de My Way, né? Sim. Então eu fazia menus semanais com várias vertentes, né? Várias origens. Então teve comida indiana, mexicana, fazia bastante, árabe, tailandesa. Depois foi surgindo esses restaurantes temáticos, né? E eu fui abandonando tudo isso. Nós vimos aqui na decoração, inclusive, assim, uma temática bastante variada, bem interessante. E como é que tu foi construindo esses temas, essas ideias, até chegar nesse conceito? No conceito do restaurante, na verdade essa aqui é a minha casa, né? Sim. Eu pus as mesas do restaurante na minha casa, vamos dizer assim, né? Então, aqui são os conceitos, as coisas que eu gosto, algumas coisas que eu colecionei, né? Sim. Algumas coisas eu também ganhei, tudo. E também não tem tanto a ver com o menu que eu faço, né? Que é, no caso, italiano e francês agora, né? Mas são coisas bastante de mitologia, que eu gosto muito de mitologia, né? Um pouco religioso também, aspectos religiosos, né? Quais os aspectos da mitologia? Destaca um pouquinho isso. Isso influencia na gastronomia? Tem relação com a criação dos pratos? Não, na verdade não, né? Com a energia que se traz? Energia boa é sempre bom. Com o preço eu não vou perguntar. O preço... Não, na verdade são coisas de gosto pessoal, né? Não tem nada a ver com, assim, como eu vou dizer, com o que a gente está servindo agora, né? Sim, mas casou muito bem, viu? O nome dos pratos também são bastante interessantes, né? O Cláudio Troian que nos trouxe aqui, né? Tudo bem, Troian? Produtor cultural de Caxias, fala um pouquinho pra gente. Ele lá tá filmando a gente, tá? Especial. Então, conheço o Cripa já há muitos anos e o entendo como uma entidade aqui na região, porque o Cripa foi um dos primeiros empreendedores a colocar na cidade uma loja para vender discos, né? Depois, mais tarde, coloca um pub, né? Casa Vermelha. Então, é um empreendedor que a gente já tem um conhecimento de muito e a gente acredita nesta entidade, nesta persona que é o Maurício. Eu me deparando, e da mesma forma que vocês, primeira vez estando aqui nesta casa, e me deparando com esta, vamos dizer, esta ambientação, eu faço uma leitura disso muito simples, o Cripa, no sentido de que me parece que aqui está um pouco da tua história, das tuas coisas, do que tu gosta, da tua simbologia, e eu acho que isso acomoda todo e qualquer prato novo, inusitado, diferenciado que tu venhas a servir, porque o teu espírito preenche as paredes da casa, né? E o que tu serves é a cereja do bolo, né? Então vamos dizer, os pratos servidos na casa que são deliciosos e muito originais, né? Não tem necessariamente a ver com a decoração, porque a decoração é o todo do Cripa e o prato é o especial do Cripa. Então me parece que está tudo bem organizado. Excelente leitura, um extrato. Cláudio Troian, muito obrigado pelo convite também, né? Viemos aqui com os amigos, né? O convite foi feito pelo Cripa para trazer os meus bruxos e foi o meu prazer convidar vocês para estar aqui. Legal, Cripa, é um prazer sempre conversar. Se tu quiser convidar o pessoal da região da Serra aí. Não, a gente recebe muita gente de Caxias aqui, que assim, de certa forma, para mim, Caxias já é turista, porque basicamente atendemos pessoas só de Bento, né? E acho que as pessoas em geral gostam, né? Reclamam que às vezes faltam opções lá, que
precisa de mais coisas lá, mas não precisa fazer nada lá, vem aqui mesmo. Que legal, parabéns, viu? Eu faço minhas as palavras do Troian, que é mais articulado nessa questão, já te conhece mais, já tem intimidade. E realmente, o que ele fala é uma verdade. O ambiente traz sabor ao prato, para nós que consumimos. Sim, as pessoas costumam demorar mais aqui, depois da refeição, né? Do que em locais convencionais, né? Eu chamo de convencional. Que legal. Não procura ser convencional, né? Isso que é bom. Parabéns, viu? Isso é arte. Parabéns, viu? Bom te conhecer. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Legal. Sabe Caxias, entrevista. Venha curtir o cardápio do Bangu 2020 com a família, com os amigos, com a galera. Bangu Pub e Restaurante, muito mais pra você, muito mais pra família. Felicidades 2020 verão. Vem pro Bangu. É verão, é sol, é alegria 2020. A Enca Comércio de Rações está com você. Seu pet sempre saudável. Vacinas e castrações com condições especiais para o seu bichinho. No bairro Kaiser, no bairro Pio X. Enca Comércio de Rações, 2020 muito mais feliz. 2020 chegou, é tempo de mudança, é tempo de felicidade. A loja São Francisco tem mais para você. Estilo, conforto, qualidade, preço. Loja São Francisco 2020, o santo endereço da economia. Ettore segue o Instagram de Filipa, que fala pelo WhatsApp com a filha Jaque, que está na Austrália. De lá, bate um Skype diário com o pai, Elton, que reage ao status da netinha Júlia no Facebook, que quer ser digital influencer, que é amiga de Denis no Twitch, que joga online com Gael. Bitcom, muitos perfis de público, um só propósito há 25 anos: conectar pessoas. Bitcom TV, passa no seu smartphone. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos de volta com o Sabe Caxias by Bitcom, aqui pela sua Bitcom TV, agradecendo aí a super audiência, né, que a Bitcom teve nas jornadas esportivas, né, e o gauchão está a milhão aí. Olha, muito sucesso nessas transmissões, parabéns a toda essa equipe esportiva, essa iniciativa aí, muito sucesso realmente, né. Você acompanha e reacompanha posteriormente aí pela Bitcom tudo que vai acontecer com a nossa dupla Caju aqui. 11h42, nós estamos apresentando, então, ideias, né, dentro da psicanálise com Arnildo Rasper, que é aí uma pessoa que tem muita cultura neste sentido, e nós deixamos em aberto duas questões, né, Arnildo, que tu gostaria de pontuar. A questão da função da psicanálise e também as fontes de sofrimento, né, que nós temos que tratar nessa questão, né? Veja, a diferença rápida é a necessidade do ser humano de usar certos recursos. Uma é a química, né, para aplacar a sua dor. Em geral, desde que se inventou o álcool, da palha de milho. Exatamente. Até hoje a psiquiatria, a droga lícita, né, como você diz, até as drogas ilícitas. Sim, e a indústria farmacêutica, farmacomédica, sabe explorar isso muito bem, essa angústia. E cada semana, cada mês surgem novos medicamentos com pequenas alterações, dosagens diferentes, prometendo alegria. A psicanálise não lida com a química. Isso é bom. A psicanálise lida com a palavra. Ótimo. Né? Lacan, né, que é um dos meus formadores, né, ele diz assim: toda fala é uma demanda. E toda demanda é demanda de amor. O que a pessoa busca num processo de psicanálise, falar para o analista, contar aquilo que passa no seu discurso, na sua mente, é exatamente demandar um lugar no psicanalista como o lugar do pai. Da função de pai. Pai, me dê uma resposta. Porque onde que está
onde faltou o pai, onde faltou a função paterna... Só a paterna ou a materna é outra função? Quando a gente fala em função paterna, é pai e mãe. Pai e mãe. Uma direção, né? Sim, uma direção. Pode ser o avô, pode ser o vizinho. Um direcionador. Pode ser um amigo. Em qualquer momento da vida, nós temos pais que, de alguma forma, nos respondem nossas ânsias. Só que o lugar... O lugar psicanalítico, o setting psicanalítico é o lugar ideal, porque ali tu estás protegido e seguro e falar as tuas demandas, falar dos teus desejos de ser amado. Que legal. E amar a si mesmo também, porque tu disseste antes que a pessoa pergunta, por que eu? Mas veja bem, a própria frase atribuída a Jesus Cristo, né? Sem entrar em detalhes. Ele disse assim, ama teu próximo como? A ti mesmo. Como a ti mesmo. Certo. Como é que tu vai amar o próximo se tu não ama a ti próprio? É verdade. Então tu precisa ser, de alguma forma, uma consistência para poder atrair o desejo. E é o que nós buscamos, atrair o amor dos outros. Certo. Então, no setting analítico, o lugar do psicanalista é o lugar do mestre, do pai, faz a função paterna, mas ele não pode se autorizar nesse lugar. Ele tem de aceitar passivamente que o seu paciente, o seu psicanalizante, lhe atribui e confia esse lugar para ele poder falar. E encontrar novas reflexões de acordo com aquilo que ele retirou desses traumas, vamos dizer. Sim, e veja, pela ausência. Veja, né? A conclusão, o processo de cura na psicanálise não é ficar bom, ficar de boa com a vida, ser feliz sempre. Não. A psicanálise não oferece, não faz um homem eternamente feliz. Isso é uma busca, é uma utopia que está lá no horizonte que a gente vai seguindo, chegando aos pouquinhos, né? Cada vez mais próximo. Né? Porque a partir do momento que você muda a chave mental com o auxílio da psicanálise, você passa a ter novos comportamentos que vão gerar o produto futuro da felicidade. Essa é a questão. Eu vi um vídeo de uma senhora pedagoga, doutora, sofreu um trauma cerebral por ocasião do nascimento e teve um déficit no seu processo de linguagem, de fala e na locomoção. Ela se locomove com dificuldade e se fala bem devagarzinho, arrastado, porque é o que ela pode fazer. Só que ela é requisitada como uma palestrante, como uma doutora na sua área, em vários lugares do mundo. Depois de uma palestra, uma senhora religiosa chegou nela e disse, a tua palestra foi maravilhosa. Pena que tu és assim. Que Deus te cure um dia. Ela disse, curar de quê? Eu sou assim. Sim. Aceitou-se, né, diante daquilo que está vivendo, né? Porque nós vivemos fases, né? Sim, eu sou assim. Às vezes a pessoa é saudável aos 20 anos, é bonita, é forte, a bela chega aos 50, fica com o cabelo branco, vai apresentar um programa, pode precisar de um psicanalista. Estou envelhecendo muito rápido, Edinho. Não é verdade? Posso adoecer ao longo do tempo, né? Claro, eu não tenho certeza que a minha estrutura psicológica vai me garantir um envelhecimento sadio. Sim. Não há garantia. Então eu preciso me aceitar constantemente, diariamente. Diariamente. A gente, como disse Clarice Lispector, né? Diariamente eu tenho que deixar os meus sonhos na cama e vestir a roupa de viver. O sonho é da ordem do nosso paraíso. Nós sonhamos o paraíso. Né? Mas o viver é transformar a natureza para a cultura, que é a nossa realidade. E aí diariamente. E aí que tu falaste no começo, entra o trabalho e o tripé da cruz, que muita gente sofre e acha que só é ele que trabalha, ou só ele que tem a necessidade, que o outro já nasceu o Neymar, já nasceu o Cristiano Ronaldo. Cada sociedade impõe ao seu conjunto um modo econômico de produzir, na maioria das vezes desnecessário,
mas necessário para uma minoria. E algumas coisas viram arte, né, Rasper? Quais são, para nós chegarmos ao final, eu quero transformar isso. Eu trouxe, inclusive, separei especialmente hoje, e depois eu vou te mandar o link, porque tu vai ver no programa, uma música que sou eu que estou cantando, numa banda que eu tive, que se chama Fantasma Blues. Ela começa assim: me livre dos seus fantasmas, estou ficando maluco, seus traumas e suas armas querendo me dominar. Sim. Eu vou rodar o clipe daqui a pouco, justamente por isso. Algumas coisas viram arte, viram uma catarse poética, uma catarse musical, filosófica, enfim. O que nós podemos, então, entender disso como catarse e quais são as fontes de sofrimento para a gente chegar brevemente, eu te peço. Sim. Os poetas e os loucos que dizem as grandes verdades sobre quem somos. Constantemente. Sim. Tá? Eu tô mais pra louco, então. Eu e o Edinho brincando aqui, somos mais pra louco do que pra poeta. O louco não é domesticável. Tem a tradicional música, né? Eu juro que é melhor não ser o normal, né? Exato. Raul Seixas, as músicas de Raul Seixas, né? Ou do Chico Buarque, a música da bailarina, como é que chama? Não é tango da bailarina. Essa tão diferente. Não, essa é a valsinha. Não, é assim, é só a bailarina que não tem. Todo mundo tem pereba, a bailarina que não tem. Sim, é do Chico Buarque. Maravilhosa. A cantiga. Sim, várias, né? Então, veja bem, todo mundo tem sofrimentos. Todo mundo sofre. Por quê? Nós gostaríamos de ter um corpo perfeito. Mas não é. Nunca é perfeito. Desde quando eu começo a me dar conta, quando eu começo a ver que meu corpo é desejado pelo outro, eu começo a me preocupar, né? Se eu estou bem, se meu cabelo está bonito, né? Se vale a pena eu deixar crescer o resto de fiapo que tem na minha cabeça. E conviver com o dia a dia. Não, eu passo a gilete, acabou, resolveu o problema. Mas tem outros problemas. Sim. O nosso corpo entra num processo de auto-extermínio, porque ele já traz consigo o germe do próprio fim. Né? 3 palavras, as fontes de sofrimento para um próximo programa, quais são? Para que o pessoal pense. Então, rapidamente pode ser. Então, o corpo é um sofrimento. O corpo. Os outros são outro sofrimento, porque o outro nunca é igual do jeito que eu gostaria que ele fosse. E nem eu sou igual ao desejo que o outro tem de que eu seja. Tá? E o terceiro sofrimento é o provimento diário. Alimentação, é a luta, subsistência. É a alimentação, é o modo de locomoção, é a sexualidade. Vamos ter que voltar, né? Tanta cultura, né, meu amigo querido Arnildo Rasper. Eu só não te perdoo pelo 7-1, né? Que eu descobri que tu é de origens alemã. Mas vamos chegar lá na próxima. Muito obrigado pela tua presença, né? Vamos encerrar o programa aqui, vamos chamar Fantasma Blues. Depois a gente encerra com o comercial, ficamos por aqui, tá bom, Edinho? Fantasma Blues é uma música que tem um conteúdo legal, interessante, importante, para você também curtir. 11h53, o Sabe Caxias by Bitcom volta na segunda-feira com mais informação, com mais dica, com mais cultura para você. Compartilhe, recompartilhe, encontre este programa na página da Bitcom e o link do mesmo programa da página está no nosso grupo, né? Sabe Caxias by Bitcom, ali você pode também encontrar informações, dar dicas para o programa e por aí afora. Agradecendo aos nossos patrocinadores, desejando para você uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Rasper, muito obrigado. As ordens. Até a próxima, querido. Até a próxima. Edinho, obrigado. Fico à disposição de vocês. Acho que um bom final de semana a todos. E Arnildo, muito obrigado por ter nos preenchido com esse saber, verter sobre nós esse saber. Obrigado mesmo. Preste atenção na letra e no blues. A hora do clipe, Fantasma Blues. Livre dos seus fantasmas, estou ficando maluco. Seus traumas e suas armas querendo me dominar. Me livre das suas entranhas, me sinto muito mais obscuro.
suas bombas querendo me detonar. Seu egoísmo é snob, suas mentiras também, suas razões não me comovem. Você não sabe o que é o bem, eu também não sei, meu bem. Me livre das suas artimanhas, do seu pontilho escuro, seus karmas e suas clavas, querendo me escravizar. Me livre das suas tramas, sou andarilho sem rumo, não tenho malas nem camas, eu vou andar pelo mundo. Você cravou os seus dentes, matou o meu coração, fingiu armou pelas costas. Você não sabe o que eu bem, eu só sei do bruxo. Me livre das suas manhas, me sinto muito mais inseguro. Suas palavras são falsas, pra me deixar mais confuso. Me livre da sua grana, me cospe do seu útero, do batom da sua boca, querendo me envenenar. Você cravou os seus dentes, matou o meu coração, fingiu armou pelas costas. Você não sabe o que eu bem, eu também não sei, meu bem. Opa, suba! Sou andarilho sem rumo, eu vou rodar pelo mundo. Sou andarilho sem rumo, eu vou rodar pelo mundo. Eu vou rodar pelo mundo. Yeah! É o novo Leblanc pra quebrar.
2020 chegou, é tempo de mudança, é tempo de felicidade. A loja São Francisco tem mais para você. Estilo, conforto, qualidade, preço. Loja São Francisco 2020, o santo endereço da economia. O verão está no ar, é tempo de andar de moto, é tempo de se divertir por aí. Maremoto Center, faça a revisão na sua moto e ande com segurança. Maremoto Center, muito mais para a sua moto. Quer pizza de verdade? Venha para a Pizzaria Sabor da Serra. Muito mais pizza para você. Pizza de verdade, custo-benefício real. Pizzaria Sabor da Serra, escolha a melhor. Pizzaria Sabor da Serra 2020. Sabor da Serra. Está precisando de um restaurante especial para você, para a sua família, com sabores únicos? Venha para o Pervanzin Restaurante. Pervanzin Restaurante, buffet de segunda a sábado, espeto corrido aos domingos. Pervanzin Restaurante, venha nos visitar. Está precisando cuidar mais da sua saúde em 2020? A Ecogrão está com você. Venha para a Ecogrão, cereais, chás, especiarias, frutas oleaginosas, frutas secas, grãos e sementes e muito mais. Ecogrão, muito mais para a sua saúde. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.